Boa tarde a todas, a todos. Estamos aqui começando mais um programa Brasil ao Vivo de quarta-feira. Hoje é dia 28 de fevereiro de 2024. Aqui no canal TV Resistência Contemporânea e no canal A Voz Trabalhadora. Eu e o Portinho, toda quarta-feira à tarde, 15 horas, batemos um papo com você de todo o Brasil, e tem muita gente que acompanha os dois canais de outras partes do mundo. A gente bate um papo de 60 minutos, a gente pega algumas das principais notícias, comenta com você, trabalhadora e trabalhador. E a gente sempre pede, ao chegar no canal A Voz Trabalhadora, no canal TV Resistência Contemporânea, dê o teu gostei, pega o link, manda nas tuas redes sociais. Isso ajuda muito na nossa luta no dia a dia contra essa extrema-direita que está aí e nós precisamos derrotá-la politicamente falando. Venha para cá. Como a gente sempre fala aqui todos os dias, esses dois canais são canais da classe trabalhadora brasileira. Tá legal? Eu estou aguardando aqui o nosso querido Luiz Portinho aparecer, ele apareceu aqui. Isso aqui é o espaço do povo, é o espaço da classe trabalhadora. E nós temos um vídeo, depois que o Portinho der o boa tarde dele, falar com vocês, nós temos um vídeo bem curtinho, que está lá no Instagram da Mônica Benício. Você lembra da Mônica Benício? Uma fala espetacular lá na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Mas, Gilberto, ela fala sobre o quê? Ela fala sobre o povo, sobre os favelados e faveladas do Rio de Janeiro. Tá bom? Então, aguarde que a gente vai começar com isso. Companheiro Luiz Portinho. Salve, salve, Gilbert, amigos da TV Resistência Contemporânea, Voz Trabalhadora, toda a galera aí, apostos no chat para mais uma quarta insana, mais uma viagem insana aqui nos nossos canais, né? Como é importante falar sobre o povo, sobre, né, os oprimidos, a classe trabalhadora, né, Gilbert? Vi aí que tu estava falando da Mônica Benício, que teremos um vídeo aí, estou aguardando ansiosamente. Mas assim, Gilbert, se tu me permites, olha o que eu tenho aqui, ó. Se tu me permite, Gilbert, eu quero fazer assim, ó, 5 perguntas para bolsonaristas, tá? Especialmente para bolsonaristas que foram à Paulista no domingo. Me permite, Gilbert, tomar essa liberdade? Espera aí, deixa eu abrir aqui para eu responder. Cara, você manda, companheiro. E essas questões são importantíssimas. Eu tenho certeza que vai vir coisa muito boa para a nossa reflexão. Fique à vontade, querido companheiro. Especialmente assim, né, Gilbert? Quero abrir, então, preliminarmente, as 5 perguntas. A gente que é advogado gosta muito disso, né, Gilbert? Preliminarmente, né? Então, assim, preliminarmente, Gilbert, tu já deve ter debatido aqui na segunda e na terça, mas eu acho que até que é uma questão irrelevante, assim, quantos tinham na Paulista, né? Acho que tanto faz, se tivesse 2 milhões, 3 milhões, não muda nada, né? Não muda nada, porque o Bolsonaro continua sendo investigado e será processado e condenado e preso, né? Não só ele, como outros que estavam ali no palquinho montado, né? Mas assim, Gilbert, eu acho que foi muito forçado. O número da PM eu nem vou comentar, né, Gilbert? Nem vou comentar. Mas assim, o número que saiu aí de 180 mil, eu acho que foi bem assim, jogado para cima, né? Porque 3 quarteirões da Paulista, Gilbert, é algo em torno de 50 mil pessoas, tá?
3 quarteirões. Se chegar a 50 mil. E eu acho que é muita gente, tá, Gilbert? É muita gente. Eu vinha falando aqui no programa que ia ter 10 mil e eu já acharia muita gente. 10 mil. 50 mil, 180 mil é gente demais. Então, o primeiro ponto é esse. Eles reuniram muita gente na Paulista, sim. Esse é um ponto, primeiro ponto preliminar, né? Mas vamos às perguntas, tá, Gilbert? A primeira, que eu acho que é, sim, a mais importante delas, é assim, bolsonaristas em geral, especialmente quem foi a Paulista. Entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2022, qual a obra foi inaugurada no Brasil ou qual política pública foi criada pelo governo da República Federativa do Brasil, neste período de governo de Bolsonaro? Acho que essa é uma pergunta fundamental, né, Gilberto? Se tu vai a uma manifestação, tu tem que saber o que foi feito no país, no Brasil, o que melhorou, o que piorou, qual foi a inflação deste período, quantos investimentos estrangeiros entraram no país, qual foi o PIB, que eu não acho que é um índice de medição adequado, crescimento de PIB, se fala muito em crescimento de PIB, né? O do primeiro ano do governo Lula foi muito maior do que a média do Bolsonaro. Bolsonaro teve uma média, Bolsonaro e Paulo Guedes tiveram uma média de 1% de PIB, crescimento de PIB. Ah, mas tinha pandemia e tal. Teve país que enfrentou a pandemia e tem média de 3% do PIB. E o governo Lula, no primeiro ano, já entrou com 3%, ou seja, triplicou a média do governo Bolsonaro. Então, assim, essa é a primeira pergunta. O que o governo Bolsonaro fez de positivo para o Brasil? Tá? Segunda pergunta. O pessoal que foi ao evento, Gilbert, será que deu uma olhadinha na ficha corrida de quem ia estar no palco? Na ficha corrida que eu digo no BO policial, né? Será que o pessoal deu uma examinada, assim, no BO policial de quem ia estar lá em cima daquele palco, Gilbert? Porque, assim, investigação e condenação por tentativa de golpe é só um dos crimes, né, Gilbert? A gente tem ali sonegação, tem rachadinha, que na realidade rachadinha é peculato, né? É corrupção passiva. A gente tem uma série de crimes potencialmente praticados e alguns até condenados já, né, Gilbert? Que estavam ali em cima do palco. Então, assim, uma coisa que eu notei, né, Gilbert, dentro dessa segunda pergunta aqui da ficha corrida, a corrupção saiu da pauta, né, da manifestação. Ninguém ali na Paulista falou em corrupção mais. A turminha ali da CBF, da camisa da CBF, quem estava lá no chão da Paulista, não vou nem dizer, quem estava lá em cima do palanque não falou em corrupção mais. E quem estava no chão também não falou, né, Gilbert? Que engraçado, a corrupção saiu da pauta. Não convidaram o super-herói Sérgio Moro para estar lá no palanque? Engraçado, esse ponto é legal, né? Interessante da gente refletir. Pergunta número 3, Gilbert. Um dado que eu andei averiguando ali, que alguns canais trouxeram, é que uma pesquisa apontou que mais de 70% de quem estava lá, eu não me lembro o número redondo, mas era mais de 70% da turma que estava no chão da Paulista, tem nível superior, Gilbert. Tem nível superior. E aí a pergunta que eu quero fazer para essa turma, 70%, Gilbert, vamos trabalhar com esses 180 mil aí. Dá 120 mil, algo em torno de 120 mil, né? 70%. Eu sou meio ruim de matemática, mas é por aí, 120 mil, 130 mil.
graduados em nível superior. Então, a pergunta que eu quero fazer para essa turma é: o que vocês aprenderam na faculdade? Porque não é possível, sabe, Gilbert? Aquele papo que a gente tem que o brasileiro é ignorante, não tem cultura, que é um povo burro, para criminalizar o povão trabalhador. Tá, Gilbert? Eu fiquei feliz quando eu vi esse dado que mais de 70% daqueles ignorantes que estavam na Paulista têm nível superior. Sabe? Porque são os ignorantes que criminalizam o povão e que tratam o povão trabalhador como aquele pessoal que recebe um salário mínimo, que não consegue completar o ensino médio porque tem que trabalhar. Alguns não conseguem nem terminar a 4ª série porque tem que cortar cana, tem que trabalhar. Esse povão trabalhador é chamado de ignorante por essa gente que estava lá na Paulista, defendendo corruptos e incompetentes serviçais dos interesses do capital que quebraram o Brasil. Mais de 70% tem nível superior, Gilbert. Então, essa pergunta aí fica para essa gente. O que vocês aprenderam nas faculdades que cursaram? 4ª pergunta, Gilbert, e essa eu acho bem importante. A bandeira de Israel, né? E aí, essa pergunta foi respondida naquele vídeo que viralizou aí das tiazinhas, né, Gilbert? A bandeira de Israel. O que vocês fazem usando a bandeira de Israel? E aí as tiazinhas responderam, né? Somos católicas, né? E contra o comunismo. E aí, Gilbert, eu não sou assim de teologia, não sou de religião, não entendo nada, mas assim, o meu filho de 4 anos de idade sabe que Israel não é um país católico, né? Pelo contrário, né? E assim, comunismo no mundo não existiu ainda, Gilbert. Nem Cuba, nem a União Soviética eram países comunistas. São países socialistas vivendo uma fase de transição ao comunismo. Uma fase de transição muito inicial, digamos assim, que a gente tem em Cuba, por exemplo, na China. Enfim, a bandeira de Israel, Gilbert, é um símbolo da ignorância dessa gente, da ignorância completa. E mais, Gilbert, o fato da presença maciça da bandeira de Israel lá na Paulista revela não só que Lula estava certo, mas que a fala de Lula sobre Israel e sobre a questão palestina foi genial, porque Lula empurrou toda a extrema-direita brasileira a esta posição vergonhosa de defender um governo genocida e que pratica as piores atrocidades no mundo. É isso que a extrema-direita brasileira está grudada hoje, é a única pauta da extrema-direita brasileira hoje. Última pergunta, Gilbert, já desculpa aqui pelo tempo, estou vendo que estou quase 10 minutos falando aqui. É a pergunta fundamental, né? A última é bem rápida, né, Gilbert? O que vocês foram fazer na Avenida Paulista, senhores e senhoras? Genial. Genial, querido Portinho. Genial. É interessante a gente lembrar o esquema de corrupção com dinheiro público chamado de rachadinha, a compra de 107 imóveis, parte deles adquiridos com dinheiro vivo, a defesa do golpe civil-militar de 64, a ditadura militar, a defesa do Ustra como ídolo, amigo e defensor de milicianos, o ataque covarde à deputada Maria do Rosário, o ataque covarde a jornalistas, 708 mil brasileiros e brasileiras que morreram na pandemia da Covid-19, o roubo das joias, as barras de ouro do MEC, a tentativa
de corrupção com a compra da vacina Covaxin, R$89 mil em cheques na conta da Michelle, ataques frequentes ao sistema eleitoral e à democracia, fraudes em cartão de vacinação, tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro, para citar apenas uma parte dos crimes desse delinquente. Gilbert, o pior crime, na minha opinião, deste desgoverno do golpista Temer e do inelegível. 33 milhões de brasileiros vivendo na linha da fome, revirando lixeira para se alimentar e buscar comida para os seus filhos. Esse é o pior crime dessas duas figuras, na minha opinião. Exatamente. Muito bom mesmo. E para coroar, olha, eu não queria colocar a participação da galera, porque a gente queria deixar para fazer um corte nessa fala, mas todo mundo aqui participando, tem alguns são contra, normal, fique por aí, não saiam, né? Mas a galera que sempre acompanha os dois canais estava aqui aplaudindo e complementando, né? Colocando as opiniões, né? Aplaudindo, colocando uma frase interessante que ajuda no debate, né? Muita coisa boa foi escrita aqui, já que a gente vai destacar alguns pontos, tá bom? Já. Deixa eu colocar a fala agora da Mônica Benício para a gente ouvir o Portinho. Essa fala, na minha opinião, ela é muito importante. Por quê? Existe um projeto, muita gente, não é pouca gente, desse país faz uma discussão que existe um projeto do Estado brasileiro para matar pobre e negro do Brasil, usando como instrumento de matança a segurança pública, as forças da segurança pública. Quem diz isso não sou eu estou replicando o que especialistas ou ativistas falam. A Mônica colocou hoje no canal dela, no Instagram, esse vídeo com essa fala, que, na minha opinião, ajuda muito a gente a pensar como trabalhador e trabalhadora. Se você é trabalhador, é trabalhadora. E se está aqui, é trabalhador e trabalhadora. Se acha que não é, está enganado. É sim. Se você não tivesse aqui, você estava no helicóptero, né, pago com o dinheiro do suor do trabalhador. Então, presta atenção. Matança não pode ser a regra nas favelas. Eu nunca vi uma fábrica de fuzil dentro da favela, nenhuma delas do Rio de Janeiro. Eles chegam por algum lugar. A droga, da mesma forma. Nunca vi uma plantação de maconha, por exemplo, dentro de nenhuma favela do Rio de Janeiro. Agora, eu já vi toneladas de cocaína serem encontradas em helicóptero, isso ficar por mais pelo menos. Tem muitas outras coisas, mas esse debate, né, dos bandidos engravatados, eu acho que é bem menos discutido aqui. Se for falar do valor da vida, então, aí a gente nem se compara. Como favelada, eu gostaria de dizer a todos os favelados e faveladas do Rio de Janeiro que tenham orgulho na perspectiva das suas identidades, sem sucumbir a falas medíocres e pobres que tentam retirar da nossa natureza a dignidade e o orgulho humano que temos. Porque na contramão do que o Estado tenta nos oferecer, que é a violência, que é a barbárie, que muitos aqui dentro legitimam como um projeto político, nós seguiremos, enquanto defensoras e defensores de direitos humanos, defendendo a vida na sua integralidade. E as vidas faveladas, que em sua maioria são vidas negras, vão ter que importar igualmente. Todas as vidas importam. Eu nunca vi uma fábrica de fuzil dentro da favela. Companheiro Luiz Portinho, uma fala poderosa em defesa dos favelados do Rio de Janeiro. E a gente quer muito te ouvir sobre essa questão para a gente trazer um ponto da política brasileira, do Congresso Nacional, que é o primeiro ponto da pauta. Perfeita fala, né, Gilbert? Inclusive, estou aqui, ó, com a minha placa está sempre aqui do meu lado, né? Marielle Franco presente. E assim, né, Gilbert, nesse ponto, eu acho importante que tu tocou, quando tu começou a falar, tu falou que é uma política de Estado do Brasil como nação, né? E neste tema, eu acho que sempre é importante a gente iniciar com isso, porque a gente enfoca muito no Rio e São Paulo, que são governos da extrema-direita, né, Gilbert? Mas também nos nossos governos populares e de esquerda, a Bahia tem a polícia mais violenta, polícia militar mais violenta do Brasil é na Bahia. 30 anos de governo do PT.
Então, assim, não é uma questão de esquerda, direita, de PT, não PT. É política de Estado há mais de 500 anos. Né? Saiu a escravidão, mas ficou o povo negro sendo massacrado. Né? E isso é uma política de Estado que a esquerda tem que enfrentar, né, Gilbert? Eu sempre falo aqui que a polícia militar é quase um órgão autônomo dentro da estrutura administrativa dos estados. Para quem não sabe, a competência para a segurança pública é dos estados, para a polícia militar, para essa segurança pública do varejo, digamos assim, né, Gilbert? Do dia a dia. Não é à toa que cada estado tem a sua polícia militar e o governo federal tem a polícia federal, que tem outras competências. A Polícia Federal não investiga ali aqueles crimes do dia a dia, o roubo do supermercado, o assassinato, né, o latrocínio. Quem investiga isso é a Polícia Civil dos estados, a Polícia Militar. A Polícia Federal investiga crimes federais, que são outros crimes, né? Então, as polícias militares têm quase que uma autonomia, elas agem sem que os governadores muitas vezes tomem conhecimento e dê ordens para elas fazerem aquilo ali. É por isso que na Bahia a gente tem uma polícia extremamente violenta, aqui no Rio Grande do Sul, nos governos do Olívio e do Tarso, do PT, a nossa polícia continuou batendo em trabalhador, porque esta é a função da polícia no sistema capitalista. Então, essa é uma discussão muito complexa, que envolve diversas nuances, mas, resumindo, Gilbert, por trás de todo esse debate está o sistema capitalista tendo as polícias militares como seus braços armados de opressão ao povo. Essa é o resumo da ópera, né? É o resumo da ópera. Vou mostrar para vocês aqui uma matéria. Vocês sabem que o Congresso Nacional está começando para valer pós-carnaval. Congresso Nacional, você conhece muito bem, formado pelo Senado, pela Câmara dos Deputados. Lá na Câmara dos Deputados, você tem esse cara que tem mais o ano inteiro como presidente, é o Arthur Lira, do Partido Progressista de Alagoas. E aqui um tema importante que está lá no Brasil de Fato: jogo político. O sambista, Gilbert, o sambista Arthur Lira, né, que botou verbas de emenda parlamentares na Beija-Flor. Essa é 8 paus, 8 bilhões. Siglas disputam presidência de comissões da Câmara em 2024. Cargos envolvem 11 bilhões de reais em emendas. E aqui um pouquinho da matéria para situar a galera que está aqui no canal TV Resistência Contemporânea e no canal A Voz Trabalhadora. Há poucos dias do encerramento do mês de fevereiro, segue sob suspense a decisão sobre qual partido vai comandar cada comissão da Câmara dos Deputados. A casa tem cerca de 30 colegiados distribuídos em diferentes áreas temáticas e geralmente viabiliza a troca dos membros de cada um deles após o carnaval, quando os trabalhos legislativos começam a ganhar maior velocidade. A decisão sobre quem vai liderar esses espaços, no entanto, depende de uma amplitude de costuras políticas que envolvem todos os partidos, principalmente os maiores da casa, e este ano enfrenta mais embaraços. Aí ele vai citando, por exemplo, comissões importantes, como a CCJ, que está uma disputa danada, porque é por ali que entram quase todas as propostas. Por exemplo, proposta de impeachment entra primeiro ali pela CCJ. Luiz Portinho, essa disputa tem o Arthur Lira à frente. Claro, como presidente da Câmara, ele vai estar ali dando uma de moderador, dando uma de apaziguador, dando uma de distribuidor desses cargos. Mas tem também a questão, que é mais importante, que é baseado no tamanho de cada bancada. O PT é uma das bancadas, se eu não me engano, a segunda ou terceira bancada da Câmara. Então, como é que você está esperando isso? A CCJ tem uma briga danada, porque os bolsonaristas tinham acertado colocar a Ottoni, mas é uma radical extremista e que nem o Arthur Lira aguenta. Então, há essa disputa pela CCJ e as outras, mas principalmente a CCJ. Como é que você está vendo? Gilbert, começando pelo fim da minha opinião, tá? Minha opinião, resumo dela,
não vai mudar nada e talvez piore do que a gente tem hoje, tá? A gente não pode ter ilusões nesse debate aí sobre o parlamento brasileiro, né? Infelizmente, a gente teve na última eleição uma vitória da direita e da extrema-direita em termos de composição do Congresso, né? Nós temos ali um quinto dentro da Câmara dos Deputados, de deputados de esquerda, né, e centro-esquerda, incluindo aí PDT, né, PSB, partidos que estão quase na direita já, né? Mas então nós temos aí um quinto. E eu acho que na primeira composição de comissões, eu acho que o PT e a turma da esquerda foi muito bem. Foi muito bem. Conseguimos botar a Maria do Rosário na mesa, né, como uma das vices. A CCJ ficou conosco, com o Rui Falcão, né? Rui Falcão, né, se não me falha a memória, né? Exatamente. Que é um ótimo nome, né? Um ótimo nome do nosso campo aí, um cara muito bom. Então conseguimos algumas vitórias nessa composição aí. Mas eu acho muito difícil que a gente consiga manter o que a gente conseguiu na primeira composição ali, exatamente porque a extrema-direita viu que nós fomos bem e vai se organizar agora para recuperar espaços perdidos, né? Porque é bom a gente lembrar que a CCJ era da Bia Kicis a presidência, né? No governo do inelegível. Então, eles perderam a CCJ com a nossa habilidade política da nossa turma ali dentro do Congresso. Então, eles vão tentar recuperar. Tu trouxeste o ponto central aí dessa discussão das comissões, que é a CCJ. A CCJ, digamos assim, é o coração ali da Câmara dos Deputados. Tudo passa por ali. Não existe um projeto de lei que não passe. A CCJ é a última comissão. Depois que passar, por exemplo, um projeto de lei previdenciário, ele vai passar na comissão de Seguridade Social, na comissão de idosos, às vezes na comissão de pessoas com deficiência, dependendo da matéria, e vai terminar ali na CCJ, que vai dar o parecer final. Então, é realmente o coração desse debate aí, dessa vida parlamentar, né, Gilbert? Mas, resumindo, não vai mudar nada, a gente tem que torcer para que fique igual ao que a gente tem hoje, porque a tendência é a gente perder espaços, Gilbert. Exatamente. Vamos dar um abraço na galera, nosso povo, né? Eu não vou especificar quem está na Voz Trabalhadora ou aqui não, tá bom? Eu só vou pedir o que eu pedi no início, o Luiz também vai pedir. Se inscrevam nos dois canais, canal TV Resistência Contemporânea e o canal A Voz Trabalhadora. Maria Amélia, Etelvina Carlos Silva, o Vitor Casale, Xandão arrumando a cela, o Vinícius, tem gado na live, o seu Antônio Abreu, grande companheiro, seu Antônio Abreu, lá de Portugal, a Ana Azevedo, Wagner Almeida da Fonseca, muito obrigado. O professor do perfil Física e Matemática, obrigado, viu, querido companheiro? Está sempre conosco na luta. A Ana Lúcia, que escreveu aqui, a TV Fórum é contra a esquerda nas ruas, dia 24. Né? A gente vai falar sobre isso hoje à noite, com uma liderança jovem. Né? O Gabriel Azevedo vai conversar com a liderança jovem de estudantes. Deixa eu ver o que mais aqui. Nossa querida arquiteta Lúdica, não precisamos de pedaços de poder, precisamos de todos os poderes, temos a máquina na mão, falta pressão e gente aguerrida com dinheiro na mão. Arquiteta Lúdica, Neto Quirino está aqui, o Sandro Fraga, Zezé Silva, viva Lula, viva o Brasil, o Valsan, obrigado Valsan, Fabiane Brum, Maria Dalva de Souza Faria, a Lua está aqui, ó. Boa tarde a todos, obrigado Lua. José Dias está aqui também, nossa querida guerreira, Anne Carolina, obrigado Anne Carolina, tudo bem? Toninho Braga, grande Toninho Braga, obrigado. Rivadavia Jimenez, não adianta somente elegermos líderes de esquerda. A democracia burguesa não permite a mudança radical do sistema. Só com a destruição do Estado capitalista é que conseguiremos uma sociedade justa. Grande companheiro Rivadavia Jimenez, Ana Azevedo, sem anistia, Paulo Ferreira,
Grande Paulo, não cansamos, mas os fazemos cansar. J. Carlos Araújo, Sônia Silva, a Inês Oludel, Beto Silva. Muito obrigado a todos, a todas, pela presença aqui nos dois canais. A Cristina Lani está aqui. Obrigado, Cristina, por você estar conosco nessa luta. Manuel Messias de Peixoto, Lula 1000 vezes, né? Obrigado. Otávio Brolio está aqui também. Já falei do J. Carlos Araújo, né? Já falei. Muito obrigado. Verônica Fonseca, como é que você está? Giovanni Andrade também está aqui conosco nessa luta. Silvana Alves, Maria Amélia. Muito obrigado, Paulo J. Santos. Vamos colocar agora um vídeo. Ele é bem curtinho. Ele está lá no Instagram da Juliana Dalpiva, que está agora no ICL. Ela migrou, ela saiu do UOL e foi para o ICL. Preste atenção, vou deixar rodar 2 vezes, porque é 10 segundos. Mas, Gilberto, por que isso? Porque a pessoa que gravou ficou com medo de gravar, porque a Igreja Universal, aqui de Brasília, é uma igreja enorme, recebeu o batalhão inteiro da PM fardada hoje de manhã para ouvir o pastor. E isso é uma coisa que parece que a esquerda não enxerga. A esquerda brasileira não discute, não debate, não enxerga. Agora mesmo, um policial civil em São Paulo repostou e deu um gostei numa fala de outros policiais dentro das redes sociais contra Lula. Então, o que está acontecendo? Vamos já falar do Boulos, que é o terceiro ponto aqui da pauta, que está sendo ameaçado de morte. Segundo as investigações, essa ameaça pode estar saindo de dentro do sistema de segurança de São Paulo. E essa denúncia que a gente vai fazer agora, a partir da denúncia da Juliana Dalpiva, já vem acontecendo em São Paulo há muito tempo. Um batalhão inteiro, aqui em Brasília, hoje de manhã, foi para dentro de uma igreja para ouvir o pastor. Olha isso aqui. Como eu falei, é uma imagem muito rápida, a pessoa passou o telefone, né? Presta atenção que ela passou o telefone, é muito rápido. Todo mundo aí é fardado, ó. O mal, praticamente lotada a igreja de policiais militares. Batalhão da PMDF obriga policiais a irem em reunião da Universal. Fardados policiais que cuidam da segurança da esplanada ouviram pregação de pastor e avaliação do trabalho no último mês. Força disponibilizou até transporte. Companheiro Luiz Portinho. Gilbert, isso é gravíssimo, né? Gravíssimo. Está relacionado com a fala que eu fiz anteriormente ali já, né? Sobre o papel das forças policiais e forças armadas também, né? Dentro do quadro político brasileiro, né? E é extremamente preocupante, né? Essa ligação, né, entre igrejas pentecostais e o braço armado da polícia, né? Especialmente da polícia, né? Os militares até às vezes são mais discretos, né, do que as polícias militares. As polícias militares estão abertamente engajadas, né, nessa estrutura golpista, né, gente? Essa estrutura golpista que envolve igrejas pentecostais e forças policiais, e que é extremamente preocupante a gente ver essa escalada de violência que vem aí pela frente, que já está começando a aparecer, né, Gilberto? Ameaças a políticos, candidatos, né, progressistas. A gente viu o que aconteceu no Equador, né? Está aí um parâmetro é um parâmetro que a gente tem, né? O Equador, né, que era um país que vivia com uma estabilidade democrática, com um governo progressista, de políticas públicas, e esse governo foi derrubado, né? Foi eleito um sucessor que traiu, né, lá o Rafael Correia, entrou lá o Lenin Moreno e acabou guinando para a direita, e a gente viu no que deu, né?
a gente tem El Salvador aí sendo trazido como um grande case, né, de segurança pública, e na realidade aquilo lá é um horror dos horrores, né? O golpe que derrubou o Evo Morales, né? É bom lembrar, né, Portinho? Desculpa te interromper, teve participação não das forças armadas do país, mas das forças de segurança. Das polícias, né? Isso. Das polícias. E então a gente tem aí, lá em El Salvador, por exemplo, as pessoas são presas porque tem uma tatuagem que o governo não gosta, que as forças policiais não gostam, né? Então é muito perigoso isso que a gente está tratando aqui, né, Gilbert? E a gente precisa ter muita atenção, porque são infrações disciplinares, e eu não sou especialista nessa matéria, mas se a gente for ali atrás dos códigos que regulamentam as atividades policiais, até crimes a gente vai achar isso. Especialistas podem dizer melhor, eu não vou me arriscar aqui, mas eu acredito que sim, possa se configurar crimes, essa atitude das chefias, digamos, mobilizarem uma igreja pentecostal ou qualquer instituição religiosa para que todos os integrantes daquela tropa sejam encaminhados àquele ponto religioso, independente da religião. Se fosse de Umbanda, a gente ia estar dizendo a mesma coisa. Se fosse de uma igreja muçulmana, a gente ia estar dizendo a mesma coisa. Não pode ter essa mistura de religiões com o Estado. Isso é anticonstitucional. Nosso Estado é laico, para começar a conversa, né, Gilbert? Então, isso é muito perigoso e, sim, configuram crimes que precisam ser levados adiante a apuração desses crimes e a responsabilização das autoridades que estão cometendo esses crimes. A gente não pode tratar como brincadeira ou como fatos isolados, né, Gilbert? Exatamente, Luiz. Muito bem. Nós estamos aqui, eu, Luiz Portinho e a arquiteta Lúdica, que doou aqui um pacote de presente de assinatura da TV Resistência Contemporânea. Muito obrigado, querida companheira. Muito obrigado. Nós estamos aqui, eu, Luiz Portinho, arquiteta Lúdica, dos canais A Voz Trabalhadora, canal TV Resistência Contemporânea. Sabe com quem mais a gente está aqui, Luiz? Com a Ana Azevedo, com o seu Antônio Abreu, com o Valsan, com o J. Carlos Araújo, Paulo J. Santos, Antônio Welk, tá vendo aqui? O Gessé Souza, Vitor Casale. Queremos agradecer a Maria de Jesus, a Ana Azevedo. Muito obrigado a todos e todas que estão aqui conosco nessa luta. São apenas 60 minutos, não saia daí. Vamos colocar agora, a gente passou um vídeo, agora vamos colocar uma matéria. Foi feita uma pesquisa pela Quest, Luiz Portinho já falou um pouco sobre ela. Luiz Portinho falou do evento em si e fez as perguntas. Mas a Quest divulgou hoje uma pesquisa feita com mais de 2.200 pessoas em todas as regiões do país. E alguns números são muito importantes. Por exemplo, 53% dos brasileiros e brasileiras acham que Bolsonaro não está sendo perseguido. Tá? Então está aqui o delinquente em cima de um carro de som pedindo perdão ao Lula. Aliás, o perdão aqui ele pediu para os terroristas que estão pegando 17 anos de cadeia, mas na entrevista, que a gente vai já falar, na entrevista lá na revista Oeste de extrema-direita, ele pediu diretamente ao Lula a altura, como deve dar um chefe de Estado, um chefe de governo. Pesquisa da Quest mostra que 53% dos brasileiros e brasileiras não acreditam que o ex-presidente Jair Bolsonaro esteja sendo alvo de perseguição na justiça. Enquanto isso, 39% entendem que ele está sendo alvo de perseguição em investigações em curso. 7% não sabem ou não responderam. Se você pegar e rolar, você vai pegar os números todos da pesquisa. Todos. Gilbert, onde a gente encontra isso? Lá no Diário do Centro do Mundo. Uma matéria curta, mas muito bem informativa, com os dados da pesquisa. A Quest ouviu 2.000 pessoas de todas as regiões do país,
de domingo até terça-feira. O levantamento também aponta que 47% da população considera que Bolsonaro participou de um plano de golpe após a derrota na eleição de 2022. Então, está aí um número importante. 53% dos brasileiros acham que Bolsonaro não está sendo perseguido como Malafaia costuma falar. Companheiro Luiz Portinho, como é que você vê isso aí, companheiro? Gilbert, começando pelo que eu sempre falo quando o tema é pesquisas, né? Vamos analisar com parcimônia, com muita restrição, porque pesquisas são pesquisas e a realidade das ruas, do dia a dia, é outra coisa, né? Mas eu acho que, feito esse registro, o Otávio Brolio está perguntando aqui, ó, que tipo de gente faz uma pesquisa dessas? Eu acho que toda pesquisa traz dados que a gente precisa, sim, interpretar. E eu acho que essa pesquisa, eu não gostei desses dados. Não gostei desses dados. A maioria dos brasileiros acha que ele não está sendo perseguido, mas, gente, 53% só. Era para ser 90% achando que ele não era perseguido. E 10% que eu quero ver esses fascistas de volta no patamar dos 10%, Gilbert. Eu acho que na primeira live que a gente fez junto, Gilbert, eu falei nisso, que a gente tinha que levar eles de volta para 10%, 15%, que foi o número histórico que os fascistas sempre tiveram no panorama eleitoral brasileiro. A gente está vendo aí que ainda tem muito fascista de manguinhas de fora. Os fascistas precisam botar a camisa comprida e voltar para dentro dos seus armários. Então, esse número da pesquisa, ele me deixa mais preocupado do que otimista, Gilberto. Sabe? Só 53% acham que ele não é perseguido, tinha que ser maior esse número. Verdade. Então, eu vejo com certa preocupação aí esse número, Gilberto. O Jotec Aparecido está conosco. Obrigado, Jotec. Muito bom te ver por aqui, querido companheiro. Muito obrigado. E assim, né, Gilbert, deixa eu só te interromper para mais um ponto que eu acho que é interessante botar nesse tema aí. Pesquisas, pessoal, não vão alterar, nem a opinião popular, ela não pode alterar a persecução criminal, a decisão do juiz. Então, independente do número de pessoas que tem na Paulista, do número de pessoas que acham numa pesquisa se ele é perseguido ou não, os fatos estão aí postos, estão lá na mesa do Xandão, digamos assim, para a gente ser mais coloquial, assim, numa linguajar mais popular, estão na mesa do Xandão, e o Xandão vai decidir de acordo com as leis do Brasil, né, com as leis processuais, que eu acho que estão sendo muito bem conduzidas aí. Tenho dito isso aqui, que o pessoal está querendo a prisão rápida do Bolsonaro. Eu acho que está indo num bom ritmo as investigações. Só eu queria que o PGR... É que o PGR não pode fazer a denúncia sem acabar as investigações. Então, o PGR também está aguardando ali o desfecho das investigações para fazer as denúncias, né? Mas eu acho que vai indo num bom caminho, Gilbert, esse interprocessual, linguajar jurídico aqui, interprocessual, que é o caminho processual, né? Vai indo num bom ritmo, independentemente das pesquisas, no número de gente da Paulistas, ele vai ser denunciado, vai ser processado com as garantias processuais e o devido processo legal, e vai ser sentenciado, condenado e colocado na prisão no momento adequado. É isso, Gilberto. Vou colocar a pergunta aqui da arquiteta Lúdica para você. Portinho, boa tarde, querido. Acredita que o Malafaia vai ser a proposta da extrema-direita ou o Tarcísio para as próximas eleições? Ótima pergunta da arquiteta, né? E era um tema que eu queria, eu tinha preparado ali quando eu estava fazendo minhas anotações. Essa mudança de discurso, Gilbert, da extrema-direita, abandonando aquele discurso radical e fazendo um discurso ali de conservadorismo, o Brasil conservador, sabe? Um discurso mais ameno. Na realidade, o Bolsonaro é cagão, né? Ele é cagão. Vamos falar, né? Se cagou pelas pernas
e fez um discurso xoxo na Paulista, né? Mas eles mudaram o discurso, Gilbert, e o fato do Tarcísio estar ali no palco, para mim, me parece evidente que é o nome deles. O Malafaia não vai virar um Malafaia político, porque isso teria uma série de consequências, é um tema longo que a gente pode debater em outra ocasião, mas o Malafaia candidato eu não acredito de forma alguma. Eu não acredito. O politicão deles é o Tarcísio. O Tarcísio é o nome, da vez. E o Tarcísio está sendo preparado pela Faria Lima. Ninguém sabe disso assim, ninguém pode provar. Mas as falas, o que os jornalões de São Paulo estão fazendo, estão preparando o cara, estão tentando passar água sanitária para tirar o cheiro de fascista que ele tem, que é fortíssimo, que está no DNA dele. Agora, eu gostei mesmo... E até aparecer junto com o Lula, fazendo obra em São Paulo junto com o governo federal e rindo junto com o Lula, também é parte dessa construção do candidato Tarcísio. É claro. Eu gostei desse perfil aqui, por isso que a gente manteve aqui, ó. Comprei 107 imóveis sem trabalhar, quero mais Pix do gado. E colocou a foto do Beliante, morrendo de rir aqui. Gilbert, o gado que está ao vivo e gosta de fazer Pix, manda ali, ó, no contato tvrcgmail.com, né? A arquiteta Lúdica colocou aqui, ó. Malafaia, a meu ver, é mais corrosivo que o Tarcísio. Deixa eu colocar aqui, a Verônica Fonseca está aqui, o Leandro Alves está aqui dizendo que a petezada, chupa a petezada, e o Beto Silva morrendo de rir aqui. Deixa eu colocar aqui 3 pequenos vídeos. Que é isso, Gilbert? Hoje aconteceu uma sessão no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, para comemorar os 40 anos do MST, um dos mais importantes movimentos sociais do planeta, MST. E o que aconteceu? A extrema-direita quis aprontar e teve que sair correndo de lá. Então, 3 vídeos. Primeiro, nós vamos mostrar o nosso querido companheiro, queridíssimo companheiro, é o Edgar Preto, chegando para o evento. Tá? A gente vai mostrar esse e depois mais 2. Tudo bem curtinho. Tá? Repito, um evento do MST dentro do Congresso para comemorar os 40 anos do movimento. Companheiro Edgar, fala para nós aí, meu amigo, porque a galera quer te ouvir, rapaz. Fala aí. Chegando aqui na Câmara dos Deputados para a sessão solene em homenagem aos 40 anos do MST. Um dia muito marcante, porque faz parte da minha vida toda essa trajetória da luta do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Aqui nesta casa, por 5 mandatos consecutivos, esteve o meu pai, o Adão Preto, primeiro agricultor pobre que virou deputado federal representando esta causa dos pequenos agricultores do MST. O MST contribui muito para erradicar a fome do nosso país. Está caracterizado pelo símbolo da solidariedade. Na pandemia, quando o governo passado faltou, os assentados da reforma agrária não faltaram. Levaram solidariedade para as periferias, para quem mais precisa do básico, da alimentação. E hoje, estou presidente da CONAB, estou tendo o prazer e o privilégio de colocar comida dos assentamentos e da agricultura familiar na mesa de quem está passando necessidade. Vivo os 40 anos do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Vamos colocar o outro. Vamos colocar o Salles querendo trollar. Olha aqui o Salles. Preste atenção. O Salles você conhece, né? Tá lá no Instagram. Passando vergonha. Passando vergonha. A Fernanda Melchiona, que eu entrevistei, cara, no evento do lançamento desse livro aqui em Brasília. Ó. Entrevistei a Melchiona. Eu vi essa entrevista aí. Olha excelente. Aqui, ó. O ex-ministro criminoso do governo Bolsonaro veio tumultuar na sessão solene em homenagem aos 40 anos do MST, mas levou invertido do povo. Não passarão. Vamos colocar do início esse traficante de madeira. Vamos colocar aqui. Espera aí. Gostaria de dizer que não há o que comemorar no MST.
há crimes de todo tipo, abusos de todo tipo, uma visão equivocada de sociedade que destrói não só a agricultura brasileira, mas abusa dos mais humildes, usa os mais humildes como massa de manobra. Portanto, lamento que alguns tenham sido usados para mais essa oportunidade. Não passarão! Muito bom. E o último, tá certo? Foi muito animado esse evento, botando fascista para correr, tá? Fascista! Não passarão! Fascista! Não passarão! Companheiro Luiz, MST é um projeto maravilhoso. Se ele é atacado por um Salles da vida, é um sinal que ele faz e pode fazer muito pelo Brasil, né? Gilbert, eu ia pegar minha bandeira do MST, que está aqui na sala, bem pertinho aqui, eu ia só botar ela aqui e não ia comentar nada, mas não quis sair no meio porque eu não tinha visto a fala do Salles e quis ficar aqui ouvindo, né? E assim, é simbólico, né? Que coisa contraditória, né, Gilbert? Como eles são contraditórios, né? A gente que estava na Paulista domingo defendendo falsamente e hipocritamente o Estado Democrático de Direito, 3 dias depois, uma das grandes lideranças dessa gente canalha está no Congresso atacando uma homenagem ao movimento que tem 40 anos de história e que coloca comida no prato não só dos brasileiros, como dos africanos e dos palestinos. O MST mandou toneladas de comida para a faixa de Gaza agora. A gente está vendo aí, eu ontem publiquei no mínimo 2 vídeos de crianças palestinas morrendo por inanição, por falta de alimentos. E o MST está mandando alimento para essa gente. Os 33 milhões de brasileiros que esta gente do Salles, do inelegível, colocaram na linha da fome, revirando lixeira para trás de comida, essa gente ganhou comida do MST nos últimos anos aí. Então, assim, é mais claro que a luz do sol o que nós temos aí nessa disputa, né, Gilbert? Mais claro que a luz do sol. E isso tem que ser levado adiante, tem que ser mostrado para todo mundo. Esse vídeo aí, por exemplo, dessa data e desse ato aí. O canalha traficante de madeira, como tu diz, atacando o MST e o povo do MST só querendo fazer a sua homenagem pacificamente dentro do Congresso, né? E sendo atacado por esses canais. Tentaram atrapalhar mesmo. Quero abraçar aqui o Vitor Casalia, Carmen Miranda, Verônica Fonseca, Gilmar Prado, Nossa Maria Noemi, Netanyahu Carniceiro de Tel Aviv, a Silvana Alves está aqui, um bonde chamado Cretina, viva o MST, bravo, o Wallace está aqui, a Maria de Jesus, muito, muito obrigado. A nossa querida companheira arquiteta lúdica, Jair Duarte Mentor, a Eva Donda com esse sorriso maravilhoso, vocês estão vendo aí, ó. Obrigado, Eva, tudo bom com você? Ana Azevedo, Anne Carolina, Osmar Carsoni, mas tem um cara aqui que eu quero... Aqui, eu separei aqui, o Toninho Braga. Gilbert, por favor, preste atenção, cara. Por incrível que pareça, está nascendo um fascistinha igual ou pior que o Bolsonaro. E, infelizmente, é de Minas Gerais. Nós temos dito isso aqui. Os nossos companheiros que vêm aqui têm falado isso. Por isso que eu digo para vocês, eu digo para Carmen Miranda, para o Sandro Fraga, para o Toninho Braga, para a Maria Noemi, para o Vitor Casale, para a Verônica Fonseca, para todo mundo que vem aqui. A extrema-direita, ela não vai desaparecer. Você pode ter certeza disso. Pode ter certeza. Ela sempre existiu. Ela sempre existiu.
E ela não vai desaparecer. Ela era em menor número. O nosso queridíssimo companheiro Luiz Portinho explica isso de forma quase desenhada para nós. Mas ela cresceu muito, a galera saiu do esgoto com esse delinquente chamado Bolsonaro e está aí com muita força. Inclusive com votos com ele, que levam ao segundo turno qualquer candidato, para você ver o perigo que é. E pode ter certeza, como tem esse fascistinha, né, lá de Minas Gerais, tem muitos outros jovens, mas do nosso lado também tem. Nós, quase todo dia a gente mostra aqui um homem ou uma mulher jovem que está aí se preparando para a luta, se preparando nada, já está se preparando dentro da luta, porque o povo, ele nasce lutando para sobreviver, para poder estudar, para poder comer no dia a dia e tudo mais. Hoje à noite vai ter um jovem genial, tá? Que é o Ian, que vai estar aqui com o Gabriel Azevedo às 19 horas. Obrigado, viu, Toninho, por você trazer esse tema que dá para fazer uma live inteira, tá bom? O Vitor Corintiano está aqui. Está chegando ao final e tem duas matérias muito importantes. Uma é o Lula dando a encalacrada, que é a última. E a outra é essa aqui. Então não saia daí agora. Polícia Federal investiga ameaças de morte a Boulos, que andará de carro blindado na campanha. O Boulos vai largar o Celtinha dele, infelizmente, né? E vai andar de carro blindado. A Polícia Federal decidiu iniciar uma investigação sobre as ameaças de morte direcionadas ao deputado federal e pré-candidato a prefeito de São Paulo, Guilherme Boulos, do PSOL, conforme informações da coluna Mônica Bérgamo, da Folha de São Paulo. O inquérito foi instaurado após o Boulos encaminhar uma representação ao diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos. O inquérito não foi aberto em São Paulo, porque a segurança em São Paulo está toda contaminada pelo bolsonarismo. E aqui embaixo tem as mensagens contra o Boulos. Vou ver se dá para ler algumas, porque são violentas. Entre as mensagens, destacam-se algumas com conteúdo ameaçador. Como tu vai morrer, miserável? Faça um favor para o Brasil, morra! Que vontade de dar a tua cara, seu filho da P. Filho da P, sai na rua, seu arrom. Você vai sofrer muito, desgraça alheia. Tafu, vai morrer. Se falar mais merda, vou ter que te levar para o inferno. Meu sonho é te pegar na porrada e por aí vai. São Paulo não foi acionado, repito, porque realmente está super contaminado pelo bolsonarismo. Hoje a PM é dirigido por um cara violentíssimo, que é o Derrite. Todos os comandantes mais antigos foram tirados, quase todos, pelo Tarcísio de Freitas e colocados bem escolhidos, só barra pesadíssima na PM de São Paulo. Companheiro Luiz Portinho. Gilbert, como é triste a gente analisar e comentar uma notícia dessas, né? Que tem tantas nuances, né, negativas, né? Tantas nuances do que há de pior no Brasil, né? Para começar, né, Gilbert, essa gente que manda essas mensagens são aqueles mais de 70% que têm curso superior e que estavam lá na Paulista defendendo o Estado Democrático de Direito. Né? O primeiro ponto é esse, né? Ou são robôs e pessoas que estão ali só fazendo um papel para essa turma dos líderes dessa extrema-direita, né? Então, começa nesse ponto aí. Segundo ponto esse, né? O candidato a prefeito de São Paulo não pode se socorrer das autoridades da segurança pública do Estado de São Paulo, porque elas estão extremamente comprometidas com este modelo de Estado e modelo de país que trabalha com ódio e trabalha com a violência como elementos da sua política. Né? Tu falaste muito bem aí do secretário de Segurança Pública, que veio a público elogiar a atuação da polícia no meio de uma chacina no Guarujá, na Baixada Santista. Chacina esta que continua acontecendo até hoje, né? Alguns meses já está em curso essa operação aí da Polícia de São Paulo chacinando o povo da Baixada Santista, né? Que já morreu de gente trabalhadora ali
nessa atuação da polícia, né? E por fim, né, Gilbert, como é triste e preocupante a gente ser ameaçado por um cenário político deste nível aí, eu já falei anteriormente do Equador, né? Com a possibilidade de um candidato ser atacado. Não vou nem dizer assassinado, atacado, simplesmente atacado. A simples possibilidade da gente ter um candidato a prefeito, governador, deputado, vereador, seja lá que cargo for, ameaçado, não de morte, mas simplesmente de agressão física ou qualquer tipo de agressão, é extremamente grave e preocupante, né, Gilbert? Então, eu comento aqui com muita tristeza essa notícia, Gilbert, e tenho certeza que muita gente vai vir minimizar esses ataques sofridos pelo Boulos. E é esse fato de minimizar justamente que vai aumentando a escala de violência no contexto político e no cenário político brasileiro. Então, a gente tem sim que denunciar, que lutar contra e pedir para as autoridades que tomem as providências necessárias, né, Gilbert? Exatamente. O Domingos Montes, nós deixamos aqui na tela para dar um abraço nele. É um cabo-verdiano, grande e querido companheiro que mora lá nos Estados Unidos da América. Tá? Vou já abraçar aqui o Beto Silva, Fabiane Brum, Verônica Fonseca, arquiteta Lúdica, Vitor Casale, a Anne Carolina, Maria Noemi, já. Vamos só mostrar agora o último ponto, e tem um vídeo que eu vou mostrar, infelizmente, como é da TV, é uma TV local, não posso mostrar aqui, vou mostrar lá no nosso Instagram, tá no Instagram do canal, TV Resistência Contemporânea, sem anistia. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Estão vendo. Lula chama Bolsonaro de covarde, é quase o sobrenome dele, e manda duro recado sobre o apelo por anistia. Está aqui a matéria, né? Aqui o Lula dando a entrevista, né, à TV brasileira, e aqui o delinquente dando entrevista à TV Oeste, que é uma TV da extrema-direita brasileira. Em entrevista ao jornalista Kennedy Alencar, da Rede TV, na noite desta terça, Lula mandou um duro recado para Bolsonaro, que mais cedo, a remanescentes da Jovem Pan, alocados na revista Oeste, havia implorado para que o presidente concedesse anistia aos golpistas. Vou mostrar aqui para vocês, tá? O vídeo do Lula. O vídeo do Lula. O cara deu uma resposta à altura para o delinquente. Bolsonaro falou em anistia e falou, olha, quero passar uma borracha sobre o passado para pacificar. Você acha que o Bolsonaro merece anistia? Deixa eu lhe falar, ele não foi nem julgado. Ô, gente, como é que alguém começa a pedir anistia antes de ser julgado? Está numa fase de inquérito. É que ele pediu para os que já foram julgados. Não, também não foram julgados ainda. Não, alguns já foram. Já as pessoas foram meia dúzia que foram julgadas, o restante ainda está todo mundo sendo investigado. Mas tem que terminar o processo, as pessoas têm que ser ouvidas, tem muita gente ainda para ser investigada, ainda está se levantando quem é que financiou, ou seja, não é um processo assim. O cidadão está pedindo anistia antecipada. Ou seja, não, você primeiro vai ser julgado, você cometeu muita barbaridade, você vai ser julgado, você vai ser apreciado, você vai ter o seu advogado de defesa. Eu só quero que você tenha a presunção de inocência que eu não tive. Eu quero que você tenha para você dizer o que você fez, o que você não fez. É um direito seu, é um direito da democracia, e é isso que eu garanto, sabe, para o meu melhor amigo, para o meu pior inimigo. O direito de defesa pleno. Mas tem que ser ouvido, vai pedir anistia, sabe? Quer apagar a bobagem que fez? A bobagem é que ele se acovardou, pensou o golpe, não teve coragem, foi embora para os Estados Unidos com antecedência, achando que ia acontecer e que a sociedade iria sair, todo mundo apavorado, e ele iria voltar dos Estados Unidos, sabe, ungido pelas massas, sabe? O que não aconteceu. O que aconteceu é que as instituições assumiram a responsabilidade pela democracia e você agora está num processo de investigação. Você prestou o primeiro depoimento seu, vai prestar outro depoimento. Eu sei que quando o cara é covarde, ele não fala. Quando o cara é covarde, ele vai prestar depoimento, o advogado fala, não fala nada, não fala nada. E eu sei que ele foi lá e ficou quietinho com a boca fechada, porque ele fala bobagem o dia inteiro.
Ele fala bobagem quando era presidente, de manhã, de tarde e de noite. Levantava 4 horas da manhã para fazer a fake news dele. Agora, no processo, ele chega lá todo mufino. Todo, sabe, brando, sem querer falar. Então é isso que vai acontecer. Vai ser investigado, vai ter depoimento, e um belo dia vai ter um julgamento. Se você foi inocente, você é inocente, sabe? Só falou que foi um ato. É a vida que segue. Só falou que foi um ato para me. Esse é o Lula, cara. É imbatível. É imbatível, é imbatível. Imbatível. Tá aí o Lula chamando o covarde pelo quase sobrenome dele. O Otávio Guedes, da Globo News, disse com todas as letras: o Bolsonaro não tem nada de herói, é um covarde. Tá na biografia dele, tá na história dele. Ele só faltou, tá no DNA dele. Eu digo, dou minha conta aqui, tá no DNA desse cagão, né? No esportivo. Gilbert, o que eu vou dizer depois de que o maior estadista da geopolítica mundial, o maior filósofo político da história brasileira, faz uma fala dessas aí preenchendo tudo, né, Gilbert? Não deixou nada para mim falar. Mas eu vou ser ousado e vou falar alguma coisa aqui, tá, Gilbert? Que fala sensacional, né, do nosso ícone, né? Ícone, Luiz Inácio Lula da Silva, o filho da Dona Lindu, Gilbert. O filho da Dona Lindu é... Que bom que nasceu, né? Que bom que nasceu para nos salvar do fascismo, né? E para tá aí conosco, né? Mas assim, Gilbert, alguns pontos que eu acho importante colocar aqui. Enquanto o Lula dá entrevista para Kennedy Alencar, que é um dos melhores jornalistas que o Brasil tem aí, né? Inclusive, é insuspeito isso aí, porque ele tá se não me engano, ele está na Rede TV, né? Que é uma rede aí de, né, católica, não sei nem do que é, religiosa aí, mas é um grande jornalista, entendeu? O inelegível cagão, covarde, estava lá na Velho Oeste, ou Faroeste, como diz o Chico Pinheiro, né? Eu gosto muito quando o Chico Pinheiro diz isso. É a Velho Oeste, né? Só tem bandoleiro lá, só tem assim, a escória do jornalismo tá lá na Faroeste, na Velho Oeste, né? Então aí tu já começa a ver a diferença entre essas duas quadros políticos brasileiros, né? Lula e o inelegível, covarde, cagão. Será que já tem a hashtag bombando aí, Bolsonaro covarde? Deve ter, né? E assim, Gilbert, eu não quero encerrar aqui sem falar em dois aspectos do discurso do covarde na Paulista, né? Que o Lula tocou nesse ponto e falou muito bem ali, mas eu quero falar também. O primeiro deles, né, é a covardia e, assim, a assunção dos crimes, né? Porque o fato dele ir para Paulista, o mesmo lugar onde ele já xingou o ministro do STF, já disse que não ia cumprir mais decisão judicial, e o diabo a quatro, né, que ele falou nos anos anteriores, no mesmo... Acabou, porra! Acabou, porra, né? No mesmo lugar que ele fez todos esses discursos aí de desobediência civil. E é bom lembrar isso aí, né? Era só discurso, porque ele falava e não descumpria ordem judicial nenhuma. Nunca descumpriu, é cagão. No mesmo lugar, ele dá um discurso xoxo, mocho, totalmente sem conteúdo, e que até deve ter decepcionado o gado. Não sei que eu não tenho muita relação com o gado, então eu não sei o que o gado achou muito desse discurso dele. Discurso xoxo. E o segundo elemento, Gilbert, esse que o Lula toca fundamental. Ele ainda está sendo investigado e já está pedindo anistia. Para você ver o tamanho da covardia desse sujeito. Reconhecendo praticamente uma confissão. Tinha que botar aquela música do Tim Maia, réu confesso, né? Devo admitir que sou réu confesso. Porque aí ele assume a minuta golpista, aquela do estado de sítio, Gilbert. Ele confessou que a minuta existiu,
que ele fez mudanças na minuta e que ele tinha essa minuta como dentro da gaveta dele. Ou seja, o golpe só não se realizou porque ele foi cagão. Mais uma vez, mais uma prova de que o inelegível é o grande cagão da República, Gil. Como diz aqui a Fabiane Brum, vai pro Chilindró, vai para a cadeia. Fran Arte está aqui também. Obrigado, Fran. Como é que você está? Tudo bem? Quero agradecer a todos, a todas que estiveram aqui do canal TV Resistência Contemporânea e do canal A Voz Trabalhadora. Obrigado de todo o coração. Nosso Henrique Jorge, o Cachorrão, a Jaqueline, o Vitor Casale, Paulo J. Santos, a Maria Noêmia, o Adolfo Vec do Vale. Muito obrigado, Adolfo Vec do Vale. Toninho Braga, que está muito preocupado com a anistia. O Sérgio Nunes, Fabiane Brum, eu já falei, a nossa escritora Verônica Fonseca. Cristina Landes, morrendo de rir aqui do cagão. O Beto Silva também. Muito obrigado, Wagner de Almeida da Fonseca, Cleide Aguiar. Muito obrigado a todos, a todas. Conceição de Maria, de São Luís do Maranhão, nossa capital. Obrigado, Conceição. Anne Carolina, grande companheira. Luciene Miller, também está aqui o seu Antônio Abreu, o Beto Silva, Max da Silva Costa, Breno Aniceto Souza, Bolsonaro na cadeia. O nosso grande irmãozinho, Sandro Fraga. Obrigado a todos, a todas. Arquiteta Lúdica. Paulo César Ribeiro. Grande abraço, Luiz Gilbert. Abraços, amigas e amigos da comunidade. Rivadavia Jimenez. Jair Duarte Mentor. Luiz Inácio Pica das Galáxias Silva da Silva. Grande companheiro Jair Duarte. Companheiro Luiz Portinho. Mais uma quarta insana aqui nesses dois canais. Obrigado, companheiro. Palavra com você. Gilbert, uma honra sempre. Mais uma quarta de satisfação estar aqui ao teu lado e desses milhares que estavam no chat, nos nossos chats aí, né? Nos ajudando a fazer com comentários maravilhosos. Inclusive, tem um cara... Desculpa. Vai, tem um cara... Eu vou colocar aqui na tela. Eu só não tirei esse cara, que não tem coragem. É tão covarde como um mito. Vou botar aqui na tela, ó. É de matar. Aê. É de matar. Tá vendo? Tá aqui ameaçando. Eu fui procurar aqui no canal e não tá. Ele tá lá na Voz Trabalhadora. Já vamos dar um jeito nele na sequência. O meu amigo Celso aí, que é o meu moderador oficial, não tá online hoje. Pô, e aí, Celso? Dá um jeito nesse gadaiado aí. Não, mas assim, né, Gilbert? O gado tá a gente não tira, né, Portinho? Desculpa de novo, cara. É muito ruim assim interromper. Não. A gente não tira, a gente deixa. Hoje de manhã cedo, tinha quase 900 pessoas na live com um monte de robô sionista. Nós deixamos. A gente vai só mostrando isso aqui para eles. Né? A gente vai mostrando. Mas o caso aqui do Ed Matar, ele tá ameaçando. Vem pra rua, vamos lá na rua, vamos nos encontrar na rua, igual aqueles meninos de 7 anos de idade. Quer brigar na saída. Aqui, vamos brigar na saída. Eu tinha no colégio, né, na 5ª série, né, hoje. Mas assim, esse comentário, inclusive, vem ao encontro do que eu ia dizer no final agora, Gilbert. Que é assim, o gado tá entre nós. Quem não tem amigos e relações bolsonaristas aí, né? Amigo não tenho mais, sabe, Gilbert? Amigo bolsonarista não tem. Eu tenho pessoas que se relacionam, inclusive na família, tem, infelizmente. Então, eles estão aí entre nós. E, assim, eu queria dizer exatamente isso. Como é que a gente combate essa gente, né, Gilbert? No meio da live, tem uma pessoa que perguntou aqui no chat por que nas igrejas pentecostais aí não tem gente que se levanta contra isso que acontece, né, Gilbert? E aí, é isso que eu queria dizer. Como é que a gente combate essa gadaiado, os bolsonaristas, os fascistas é mais difícil, sabe, Gilbert? Depois eu vou falar dos fascistas. Mas o gado, esse gado que está entranhado entre nós, como é que combate? A gente combate no dia a dia. A gente não pode esperar que surjam grandes líderes que combatam eles. A gente vai combater ali no mercadinho, na igreja, no clube de futebol, na peladinha do fim de semana, sabe, Gilbert? Até no WhatsApp. Sabe o que eu fiz, ô Gilbert? Eu peguei uma imagem que está circulando aí
daquele senador do Espírito Santo lá, o mais canalha deles, talvez, como é que é? O Magno Malta. O Magno Malta com uma camisa, um boné ou camisa do Brilhante Ustra. Está circulando um meme ali dessa imagem e escrito assim, falso pastor usando camisa de torturador que colocava ratos na vagina de torturadas. Eu mandei essa imagem para todos os bolsonaristas que eu tenho na minha agenda. É assim que a gente combate eles, mostrando a perversidade do bolsonarismo. No dia a dia, no mercadinho, no colégio, qualquer espaço é espaço de combate, gente. Qualquer espaço, no dia a dia. É assim que a gente vai combatendo essa turma. E vai fazendo eles voltarem para a realidade. Alguns voltam, Gilbert. Alguns voltam, alguns caem na real. E os fascistas que eu falei, Gilbert, que os fascistas é mais difícil, que tem muito bolsonarista que não é fascista entranhado. Os fascistas, a gente nem debate com eles, a gente só combate diretamente. Vou trazer um exemplo aqui, Gilbert, de como é que se combate fascista. Gaviões da Fiel, no domingo, não deixou o bolsonarista entrar naquele trem. É assim, é combate frontal. Vocês são fascistas, então vocês ficam para lá e a gente fica para lá, para cá. Isola eles. Não convive com fascista. Deixa eles bem isolados, que quanto mais isolado o fascista tiver, mais fraco ele vai estar. E assim, eu encerro, Gilbert, mandando um abraço para o Rivadavia Gimenez. Espera aí, já você citou, agora você vai ter que ouvir. Está lá no nosso canal. Olha aí, tá aí, ó. Fazer também como Ednelson Almeida. A gente manteve aqui o Ednelson Almeida. É de matar, seu otário. Tem um recadinho para você. Corintiano Ednelson Almeida aí, ó. Meu mané. Olha o Vanderlei aqui. O Vanderlei está lá na Voz Trabalhadora, Vanderlei. Vanderlei, se inscreve aí na Voz Trabalhadora. A Ana Azevedo, Cleide Alencar, o Vitor Casale, se inscreve aqui. E a galera daqui se inscreve lá. São 2 canais, tá, gente? Voz Trabalhadora e TVRC. Já que o Portinho falou, eu vou colocar o vídeo que está aqui no nosso canal e depois eu passo de volta a palavra para ele. Olha aqui, ó, como são covardes. Olha aqui, ó. É isso aí que eu faço com eles. Vai cá não, vai cá não, vai cá não. Vai cá não. Vai cá não. Peraí, volta. Volta, calma. Volta. Volta, pode voltar. Não vai cá não. Ficaram todos fora. A Cicera tá aqui, ó. Obrigado, Cicera. Tudo bem, querida? O Wallace tá aqui, né? O Antônio Veik, né? Muito obrigado. E o Portinho com a palavra. Para encerrar isso aí, né, Gilberto? Recua fascista. Eles são covardes, eles recuam e a gente tem que jogar eles de volta para o recuo deles, para o armário, para os 10%, 15%. Meu sonho é ver isso de volta, Gilberto. E assim, fechar mandando um abraço para o Rivadavia Gimenez, que colocou como avatar essa imagem aqui, ó, Gilberto, que é a imagem símbolo da derrota do nazismo, do fascismo. Genial. E quem derrotou eles e quem sempre derrota os fascistas são os comunistas, é a esquerda, é nós, aqui, ó. Rivadavia, grande abraço para ti com essa imagem que eu acordo todo dia, olho para ela e me revigora. Muito bom. Gente, muito obrigado de todo o coração. Agora a gente vai preparar a live da noite. O Gabriel Azevedo vai receber o jovem Ilan, do movimento nacional chamado Enegrecer. É um estudante da Universidade Federal do Goiás. Vão falar sobre o 23 de março, tá? Uma mega manifestação que vai estar saindo aí. A Ana Azevedo está aqui, ó. Olha aqui a Ana. Obrigado, viu, Ana? E sabe quem está aqui?
a Ida Maria. Obrigado, Ida. Cristina Landes, o Beto Silva. E sabe quem está aqui? Lá na Voz Trabalhadora, Alcilene Pereira. Muito obrigado a todas, a todos. Às 19 horas tem o Gabriel Azevedo. Portinho, grande abraço, meu querido. Quarta-feira estaremos juntos, novamente.